Eu sou o Padre João. Já se passaram mais de 20 anos desde que aceitei o chamado para servir a Deus e a minha comunidade. Durante todo esse tempo, meu trabalho como sacerdote tem sido uma missão de vida, e posso dizer com orgulho que, ao lado de tantas pessoas, construímos uma jornada de fé profunda e verdadeira. Hoje, olhando para trás, vejo como Deus guiou meus passos em cada decisão que tomei, cada pregação que fiz e cada missa que celebrei. Desde muito jovem, senti que meu destino estava atrelado ao sacerdócio. Eu era um rapaz simples, criado em uma família com princípios fortes, enraizados na tradição cristã. Meus pais sempre me ensinaram que o amor a Deus deveria ser a base de tudo, e não demorou muito para que, ao amadurecer, eu sentisse esse chamado dentro de mim. Não era uma voz audível, mas uma certeza no coração, um desejo profundo de dedicar minha vida ao serviço divino. Entrei para o seminário com uma fé que, na época, me parecia imbatível. A cada dia que passava, minha convicção se fortalecia e a oração se tornava mais íntima. Eu acreditava no poder da fé, acreditava que a Igreja era o caminho para a salvação e tinha um compromisso sério em ajudar as pessoas a encontrar paz em Deus. Fui ordenado sacerdote e, pouco depois, assumi a paróquia de uma pequena cidade no interior do Brasil. Uma cidade tranquila, com pessoas simples, mas com corações imensos e cheios de devoção. A vida ali parecia correr em um ritmo devagar, como as ruas de terra batida que se estendiam até o horizonte. Mas, apesar da serenidade aparente, percebi rapidamente que a realidade da nossa igreja não era a mesma de tempos atrás. A fé que outrora parecia vibrante e forte estava começando a se desgastar. As pessoas vinham à missa por hábito e não por devoção. Alguns já estavam distantes, mais preocupados com os problemas do dia a dia, com as dificuldades da vida moderna, do que com a espiritualidade. Em minha reflexão, me dava conta de que talvez o mundo estava mudando, e com ele, a maneira como as pessoas se relacionavam com Deus. Mas eu não desisti. Eu ainda acreditava que minha missão era fortalecer a fé daqueles que passavam por minha paróquia, que meu papel era ser uma presença constante e acolhedora, um guia espiritual. Mesmo diante de um mundo que parecia cada vez mais apático à religiosidade, eu estava ciente dos desafios, mas nada me preparou para o que aconteceria em um domingo de manhã. Naquele dia, o calor insuportável e o barulho do coro formavam o cenário usual para a celebração. Mas havia algo mais, algo que eu não sabia mudaria tudo em minha vida para sempre. Eu não imaginava naquele momento que aquele seria o início de uma jornada que ultrapassaria os limites da fé que eu sempre conheci. Algo divino estava prestes a acontecer. Algo que me faria entender a verdadeira profundidade da palavra fé de uma maneira que eu jamais imaginara. Era um domingo de manhã comum, ou assim parecia. A igreja estava cheia, como sempre aos domingos, com as pessoas sentadas nos bancos de madeira, esperando a missa começar. O calor do verão brasileiro fazia o ar pesado, e eu podia sentir o suor escorrendo pela minha testa enquanto me preparava para celebrar a Eucaristia. As vozes do coro se levantavam em louvor, preenchendo o ambiente com uma melodia suave que parecia se misturar com o som do vento quente que entrava pelas janelas abertas. Tudo parecia estar como de costume, até que algo inesperado aconteceu. Eu estava diante do altar, proferindo as palavras sagradas, e de repente senti uma dor intensa no peito. Não era uma dor qualquer, mas algo profundo e esmagador, como se meu coração estivesse sendo comprimido por uma força invisível. Ao tentar continuar a celebração, a tontura tomou conta de mim, como se a terra sob meus pés tivesse desaparecido. Meus braços começaram a tremer e as palavras que eu estava dizendo pareciam se distorcer no ar. Foi então que percebi que algo estava muito errado. Tentando me apoiar no altar,
Procurei forças para continuar, mas uma sensação de fraqueza tomou conta de todo o meu corpo. O calor parecia aumentar e o ambiente da igreja ficou turvo, como se uma névoa estivesse se formando ao meu redor. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não conseguia entender o quê. Minhas pernas se tornaram bambas e, antes que eu pudesse reagir, o escuro tomou conta de minha visão. Eu caí, sem forças, sentindo a frieza do chão abaixo de mim. No instante em que minha consciência começou a desaparecer, um último pensamento cruzou minha mente. Eu me entreguei a Deus sem resistência. Aquela dor no peito era indescritível, mas no fundo eu sabia que o Senhor estava comigo. Com um último suspiro, fechei os olhos, sentindo-me leve. Não havia mais a sensação de peso, de aflição. Apenas um silêncio profundo e uma calma avassaladora tomaram conta de mim. O coro continuava cantando, mas agora tudo parecia distante, como se eu estivesse ouvindo de um lugar muito longe. Eu sabia que havia algo mais acontecendo, algo além daquilo que eu podia ver ou entender. O espaço ao meu redor parecia se distorcer e tudo o que restava era uma paz que não conseguia explicar. Foi então que algo, ou alguém, me fez sentir que não estava sozinho. A sensação de flutuar, de ser elevado, tomou conta de mim. Eu estava deixando o corpo para trás, mas, de algum modo, sentia-me mais eu do que nunca. A igreja, com seus fiéis preocupados, parecia cada vez mais distante. Eu via meu próprio corpo caído no altar, rodeado de rostos ansiosos e assustados, mas não sentia medo. Não sentia mais nada, a não ser uma imensa paz que preenchia minha alma. Eu estava indo embora, mas ao mesmo tempo sabia que a viagem que estava prestes a fazer mudaria para sempre minha percepção da vida, da morte e da fé. O que eu não sabia ainda é que esse seria o primeiro passo de uma jornada sobrenatural que me levaria a um encontro com algo maior do que eu poderia compreender. Eu me vi flutuando, leve, como se estivesse sendo levado por uma corrente suave e silenciosa. O peso do meu corpo, as dores, as limitações físicas, tudo havia desaparecido. A sensação era tão extraordinária que, por um momento, pensei que talvez estivesse sonhando, mas não era um sonho, era real. Eu estava ali, no espaço entre o mundo que eu conhecia e algo que eu jamais imaginara. Olhei para baixo e pude ver a cena na igreja. A visão me parecia nítida, mas ao mesmo tempo distante, como se estivesse observando tudo de uma altura imensa. O altar estava ali, ainda diante de mim, mas agora parecia pequeno, minúsculo. Meu corpo, estirado no chão, cercado por algumas pessoas que tentavam me socorrer, estava alheio à minha presença. Eu não sentia mais nada em relação a ele. Não havia dor, não havia angústia, nada. Apenas uma sensação de distanciamento, como se eu tivesse sido liberto de tudo que me prendia à terra. Eu vi os fiéis em torno de mim, suas expressões de desespero, o medo em seus rostos. Alguns choravam, outros rezavam, tentando desesperadamente fazer algo para me salvar. Mas, de alguma forma, eu sabia que nada disso importava mais. Eu estava em outro plano, em outra dimensão. A sensação de estar acima de tudo, de estar separado do meu corpo e daquilo que conhecia como realidade, era indescritível. Não havia mais o tempo, as preocupações ou as limitações humanas. Só existia a paz. A paz era absoluta, não era uma paz qualquer, como a que sentimos em momentos de descanso ou tranquilidade. Era uma paz profunda, que permeava cada átomo do meu ser, que me envolvia de uma maneira tão completa que me sentia em casa, como se finalmente tivesse encontrado o lugar ao qual eu pertencia. Não havia mais medo, não havia mais dúvidas. Nada que estivesse no mundo terrível e agitado que eu conhecia tinha poder sobre mim. Era como se eu estivesse flutuando em um oceano sereno, imenso e imutável, onde cada pensamento era uma corrente tranquila, cada sensação uma carícia de luz. Eu podia olhar ao meu redor e ver que não havia escuridão,
Não havia o vazio que tantas vezes tememos. Tudo era luminoso, suave, acolhedor. O tempo parecia se dissolver ali, como se nada fosse importante, exceto aquele momento de total harmonia. Foi nesse estado de plenitude que comecei a entender. Eu compreendi, sem palavras, sem esforço, que a verdadeira vida não estava no corpo que havia deixado para trás, mas naquele estado que eu agora experimentava. Eu estava além do sofrimento, além das limitações que a carne impõe. Eu estava em paz, numa paz que transcende toda a compreensão humana. Eu não tinha medo, não tinha arrependimentos. Eu não sentia a dor da despedida. Eu sabia que aquilo era uma verdadeira liberdade. Era como se eu estivesse, finalmente, na presença de algo maior, de algo que não podia ser descrito com palavras. Algo que fazia toda a dor e toda a luta que vivi parecerem insignificantes. Eu estava flutuando, eu estava em paz. E, pela primeira vez, senti que nada mais importava. A luz apareceu de repente. Não era como qualquer luz que eu já tivesse visto antes. Era intensa, quase ofuscante, mas não machucava os meus olhos. Era uma luz pura, que irradiava uma serenidade indescritível, como se emanasse de um lugar sagrado, de uma presença divina. Eu me sentia atraído por ela, como se não houvesse outro caminho a seguir, como se aquela luz fosse a única coisa verdadeira em todo o universo. Quando a luz se aproximou, pude discernir a figura que estava no centro dela. O contorno começou a se formar lentamente, até que eu a reconheci. Era ele, Jesus. A figura de Cristo, radiante e imaculada, apareceu diante de mim com uma suavidade que parecia envolver toda a minha alma. Ele estava vestido com um manto branco, simples, mas cheio de uma majestade tranquila. O seu olhar era tudo. Ele me olhou com tanta compaixão, com tanto amor, que não havia mais espaço para qualquer sentimento negativo. Eu me senti visto de maneira profunda, como nunca antes. Não havia palavras a princípio, mas a comunicação não foi necessária. O olhar de Jesus falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ele me olhava com uma bondade tão pura que parecia tocar os recônditos mais profundos do meu ser. Era como se ele estivesse olhando diretamente para a minha alma, conhecendo cada pensamento, cada dor, cada alegria que eu havia vivido. Mas ao invés de julgamento, o que eu sentia era amor. Um amor imenso, sem medidas, sem limites, e uma paz inefável. Eu queria falar, queria dizer algo, mas as palavras não vinham. E, mesmo sem precisar de palavras, ele me transmitiu tudo o que eu precisava saber. Eu entendi, no fundo do meu ser, que ele estava ali para me acolher, para me mostrar algo além da minha compreensão. Ele não precisava de palavras, porque sua presença já dizia tudo. De repente, senti uma sensação ainda mais profunda de leveza, como se uma imensa carga tivesse sido retirada de mim. Ele estava me dizendo em silêncio que estava tudo bem, que eu havia cumprido a minha missão até aquele ponto, que a dor que eu sentia na vida terrena era nada comparado à imensidão do amor divino que ele oferecia. Em um movimento suave, ele estendeu a sua mão, e eu instintivamente a aceitei. Quando suas mãos tocaram as minhas, eu senti uma corrente de luz percorrer o meu ser. Era como se uma parte de mim estivesse se unindo a algo eterno, algo que não podia ser descrito por palavras. Eu não precisava entender tudo. Eu só precisava confiar, porque ali, na presença dele, tudo era perfeito. A luz que emanava de Jesus era tão forte que parecia envolver não apenas a mim, mas tudo ao redor. Eu sentia que aquela luz penetrava o meu coração, curando as feridas que eu nem sabia que existiam. Jesus não precisou falar em voz alta para que sua mensagem chegasse até mim. Ele apenas me olhou com seu olhar cheio de misericórdia, e no fundo do meu coração
Eu soube o que ele queria me dizer. Eu estava diante de Cristo, e naquele momento, tudo fazia sentido. Eu sabia que ele tinha algo a me ensinar, algo que eu ainda não entendia completamente, mas que começaria a entender em breve. Ele me convidava a olhar para o futuro, para a missão que ainda me aguardava. Eu estava ali, diante de Jesus, envolto naquela luz imensa e acolhedora, e de alguma forma, sabia que ele estava me mostrando algo além do que meus olhos podiam ver. Seu olhar penetrante falava mais do que qualquer palavra. Era uma comunicação silenciosa, mas profunda, que tocava cada fibra do meu ser. Mas logo, algo mudou. A luz que antes parecia ser tudo, começou a se distanciar lentamente, como se nos preparássemos para uma despedida. Foi então que ele começou a me transmitir algo que não vinha de palavras, mas de uma mensagem clara e direta que invadiu meu coração. Não era uma sensação de medo, mas de urgência, como se o tempo estivesse correndo, como se o mundo estivesse em uma curva perigosa e só nós, com fé, pudéssemos mudar seu curso. Visões começaram a se formar diante de mim. Eu as vi com uma clareza impressionante, como se fosse uma tela gigantesca sendo projetada no céu. Primeiro, vi igrejas vazias, bancos sem ninguém, o altar solitário. O som dos passos dos fiéis havia desaparecido e um vazio incomum tomava conta daqueles lugares sagrados. A imagem foi seguida por outra. Famílias desestruturadas, pais e filhos se afastando uns dos outros, corações cheios de amargura e desentendimentos. Eu vi jovens perdidos, sem direção, correndo atrás de algo que parecia ser importante, mas ao mesmo tempo vazio. Estavam tão distantes de Deus, não conseguiam mais ouvir o chamado divino e parecia que suas almas estavam fragmentadas, incapazes de encontrar a verdadeira paz. A visão seguinte me trouxe uma sensação de angústia. O Brasil, o país que eu tanto amava e por cuja alma eu orava todos os dias, estava dividido. As pessoas estavam imersas em um conflito constante, um afastamento crescente entre o espiritual e o material. A fé estava se enfraquecendo e o mundo parecia mais preocupado com bens materiais, com os valores passageiros, do que com o eterno. Vi o Brasil dividido, partidos e ideologias, tomando conta dos corações das pessoas e uma imensa falta de união, de solidariedade e amor ao próximo. Naquele momento, percebi que tudo o que Jesus me mostrava estava conectado. Ele estava me revelando um futuro que já estava se desenrolando diante de nós, mas, ao mesmo tempo, ele me mostrou algo mais. A possibilidade de mudança. O Senhor, com seu olhar cheio de misericórdia, me fez entender que havia ainda tempo para reverter o curso das coisas. Mas era urgente. O futuro estava sendo moldado pelas escolhas de cada um de nós, pela fé que cada um decidisse cultivar ou abandonar. Foi então que ele me encarou com uma profundidade nos olhos que parecia não ter fim. Eu senti com uma clareza esmagadora que ele estava me pedindo algo. Volte e avise ao meu povo. Avise-os que ainda há tempo, mas eles precisam despertar. Eles precisam voltar ao que é essencial. Eles precisam voltar a Deus. Eu sabia que essa missão não seria fácil, mas naquele momento tudo se tornou claro. Jesus não estava apenas me pedindo para alertar. Ele estava me incumbindo de uma responsabilidade imensa. Levar sua mensagem para aqueles que estavam afastados, para aqueles que ainda não haviam entendido que a fé é o único caminho capaz de trazer verdadeira paz e cura. A visão desapareceu lentamente, mas a missão ficou. Eu sabia que voltaria com um propósito maior. A luz de Jesus ainda brilhava em meu coração, e eu estava pronto para retornar ao meu povo, para dar-lhes a esperança de que ainda havia tempo para a transformação. A luz começou a se afastar, e com isso, uma sensação de distanciamento tomou conta de mim.
Eu sabia que algo estava mudando. O conforto daquela paz infinita, daquela presença divina que me envolvia, começou a se dissipar e uma sensação de urgência se instalou. Era como se uma força invisível me puxasse de volta. Eu estava sendo chamado de volta à Terra, ao meu corpo, ao mundo físico. Minha alma, que antes se sentia leve, agora começava a se aproximar de algo pesado, algo familiar, que eu já não sentia há algum tempo. Eu tentei resistir, tentei prolongar aquele momento de comunhão divina, mas uma força maior estava em ação. A luz que antes me envolvia começou a se tornar mais distante e a escuridão ao meu redor parecia se aprofundar. Foi quando, com uma sensação de súbita pressão no peito, eu percebi que estava voltando. Meu corpo, o corpo que eu havia deixado para trás, estava de volta à minha realidade. O peso de minha existência, que eu já não sentia, tornou-se novamente evidente. Eu estava sendo arrastado, como se uma corrente invisível me puxasse para o meu corpo, e a dor no peito, que antes parecia ter desaparecido, retornou com força total. O que antes era uma paz absoluta, agora se transformava em uma sensação de agonia. Eu me vi, ou melhor, vi o meu corpo estendido no chão da igreja, rodeado por rostos preocupados. As pessoas estavam me cercando, algumas rezando em voz baixa, outras chamando o meu nome. A aflição estava estampada em seus rostos, mas não era a aflição que eu sentia. Eu sabia que a dor no meu corpo era apenas temporária, mas a angústia deles, ao verem meu estado, era palpável. Eu não estava mais naquele corpo, eu estava fora dele. Mas, agora, sentia a necessidade de voltar, de cumprir uma missão que me havia sido dada. Quando finalmente senti minha alma ser puxada de volta para o corpo, uma onda de dor tomou conta de mim. Eu respirei com dificuldade, como se o ar tivesse sido retirado de meus pulmões. Os sons voltaram. A preocupação das pessoas, o murmúrio incessante de suas vozes, o peso do ambiente ao meu redor. Tudo voltou a ser real, de uma maneira desconcertante. Eu abri os olhos com dificuldade. A luz da igreja, antes suave e acolhedora, agora parecia forte demais. Meu coração estava acelerado e cada respiração parecia um esforço monumental. Olhei para os fiéis que estavam ao meu redor e vi os rostos de preocupação se transformarem em expressões de alívio quando perceberam que eu estava consciente. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Eu havia retornado, mas não sabia exatamente como havia sido possível. Eu sabia, no entanto, que a missão que me fora dada ainda estava por cumprir. A visão de Cristo e a mensagem que ele me entregara estavam gravadas em meu coração como uma marca eterna. Eu estava de volta ao meu corpo, mas sentia que, de alguma forma, havia mudado. Algo em mim tinha se transformado, algo em meu ser agora estava mais completo, mais focado, mais determinado. Eu sabia, sem dúvida alguma, que minha missão agora era outra. Eu tinha uma responsabilidade maior do que jamais imaginara e estava pronto para seguir o caminho que Deus me mostrara. Não mais como um sacerdote comum, mas como um mensageiro do Senhor. Eu havia voltado com um propósito, e nada mais seria o mesmo. Os dias seguintes foram um turbilhão. A experiência que eu havia vivido, o encontro com Jesus, a visão do futuro e a missão que ele me confiara estavam gravados em minha mente e no mais profundo do meu ser. O mundo físico ao meu redor parecia tão vazio, como se eu ainda estivesse tentando encontrar uma maneira de encaixar aquela grande transformação interna com a vida que eu estava voltando a viver. Mas algo dentro de mim me dizia que eu não poderia mais ser o mesmo. Eu não podia simplesmente voltar a ser o Padre João de antes, que pregava apenas por hábito, que celebrava a missa de maneira rotineira. Não. Eu havia sido tocado de maneira irreversível e eu precisava compartilhar essa transformação
com o mundo. Recuperei-me lentamente no hospital e durante aqueles dias de convalescência, minha mente não parava. O que eu havia visto e experimentado não era algo que eu pudesse simplesmente guardar para mim. Deus havia me dado uma missão e eu não poderia deixá-la de lado. Eu precisava alertar as pessoas, precisava reavivar a fé que estava se apagando, precisava resgatar aqueles que estavam perdidos. Eu sabia que o tempo era curto e que o mundo ao meu redor estava à beira do abismo. Quando voltei para minha paróquia, a cidade já havia ouvido falar do que havia acontecido. O povo estava curioso, alguns céticos, outros esperançosos, mas todos estavam ávidos por entender o que eu havia vivido. E eu sabia que aquele era o momento de compartilhar minha experiência. Eu não poderia mais pregar apenas as Escrituras, as palavras que eu sempre conheci. Eu precisava ir além, falar, de uma maneira mais profunda, mais real, mais verdadeira. Eu precisava ser uma testemunha viva daquilo que Deus havia me mostrado. Em minhas homilias, comecei a falar sobre a importância de voltar à verdadeira fé. O quanto o materialismo e as distrações modernas estavam afastando as pessoas de Deus. Falei sobre a visão que Jesus me mostrou, sobre as igrejas vazias, as famílias fragmentadas e os jovens perdidos. Eu os exortei a despertarem, a não deixarem que o mundo os consumisse. Eu compartilhei o amor e a paz que senti na presença de Cristo e como aquele amor divino podia transformar vidas. As respostas começaram a surgir de maneira surpreendente. Pessoas que há muito haviam se afastado da igreja começaram a voltar. Muitos que estavam desiludidos com a fé se reaproximaram, tocados pelas palavras que eu compartilhava, pelas emoções que transbordavam de meu coração. Os jovens, especialmente, começaram a se interessar mais pela espiritualidade, buscando um sentido mais profundo para suas vidas. Eu comecei a ver mudanças reais acontecerem, não apenas nas palavras das pessoas, mas em seus comportamentos, em seus corações. Eu percebi que, ao contar minha história, ao compartilhar minha experiência, eu estava cumprindo a missão que me fora dada. Eu havia voltado não apenas para continuar meu trabalho como sacerdote, mas para ser um instrumento de transformação. Eu sabia que ainda havia muito por fazer, mas uma coisa estava clara: eu estava ali para reacender a fé nas pessoas, para ajudá-las a encontrar o caminho de volta para Deus. E assim, minha vida tomou um rumo novo. De sacerdote, eu me tornei um pregador incansável, uma voz de alerta, um guia espiritual para aqueles que estavam prontos para ouvir. Não importava quantas portas se fechassem ou quantos desafios surgissem, eu sabia que Deus estava comigo e que a missão que Ele me dera era muito maior do que qualquer obstáculo. A experiência que vivi não foi um fim, mas um novo começo. E com cada palavra que eu pregava, com cada pessoa que tocava, eu sabia que estava mais perto de cumprir o propósito pelo qual havia retornado. Eu tinha uma missão, e ela estava apenas começando. Agora, olhando para tudo o que aconteceu, eu me sinto como alguém que foi escolhido para uma missão além da minha compreensão. O que vivi não é algo que eu possa colocar em palavras simples, mas posso dizer com toda a certeza que minha experiência foi transformadora. A vida, a morte, a fé, tudo isso se entrelaçou de uma maneira tão profunda que hoje sou um homem diferente. Eu compartilhei minha história com muitos, mas não é suficiente apenas ouvir as palavras. O que importa verdadeiramente é o que cada um de nós faz com as mensagens que Deus nos envia. A experiência que vivi foi um chamado para todos nós, um sinal claro de que precisamos despertar antes que seja tarde demais. O que vi, o que senti, não era apenas um alerta para mim, mas para todos que se encontram cegos diante da realidade de um mundo que se afasta de Deus. O mundo moderno tem suas maravilhas, mas também suas armadilhas. Vivemos em uma era de grandes distrações,
onde o materialismo e a busca por prazer efêmero tomam o lugar da verdadeira busca espiritual. Vejo as pessoas, muitas vezes, correndo atrás de coisas que, no final, não oferecem a verdadeira paz. O conforto material não preenche a alma. O vazio interior, a sensação de que algo está faltando, é um sintoma claro de que estamos nos afastando do que é eterno. Eu sei que muitos ainda podem duvidar, podem questionar a veracidade do que vivi. Mas, se há algo que eu aprendi em minha jornada, é que a fé não se baseia no que vemos, mas no que sentimos em nosso coração. A paz que eu experimentei, a luz que me envolveu, não eram ilusões, eram reais. E eu sei que cada um de nós tem a capacidade de viver essa mesma experiência, se apenas estivermos dispostos a abrir nossos corações para Deus. Ao longo dos anos, percebi que o maior dom que Deus nos deu é o livre-arbítrio. Cada um de nós tem o poder de escolher o caminho que irá seguir, de decidir como viverá sua vida. Mas também percebo que essa liberdade traz consigo uma grande responsabilidade. Precisamos escolher sabiamente. A vida que levamos, as escolhas que fazemos, não afetam apenas a nós mesmos, mas a todos ao nosso redor. Cada ação, cada palavra, cada gesto de amor ou de indiferença reverbera no mundo. E no final, é a nossa fé que nos dá a força para transformar o mundo, começando de dentro para fora. Por isso, meu pedido a todos vocês é que se perguntem: onde está minha fé? O que estou buscando verdadeiramente? Não espere até que seja tarde demais. Deus está sempre enviando sinais, sempre pronto para nos acolher, mas precisamos estar atentos, abertos. A oração, a fé e o arrependimento são os caminhos que nos levam à verdadeira paz. Só assim encontraremos a plenitude, o propósito, a razão pela qual estamos aqui. O que vivi não foi um episódio isolado, mas o início de uma nova jornada. Minha missão agora é alertar, ensinar e conduzir aqueles que desejam encontrar o caminho de volta a Deus. E eu espero que cada um de vocês se junte a mim nessa caminhada, porque juntos podemos reacender a chama da fé em nossos corações e na nossa nação. Que Deus abençoe a todos e que nunca percamos a esperança de um mundo melhor, mais unido e mais cheio de amor. Obrigado por assistir até o fim. Não se esqueça de deixar seu gostei e assinar o canal. Se você quiser continuar conhecendo outras histórias como esta, clique neste vídeo que está aparecendo agora na sua tela.